Olá pessoal, vou demonstrar aqui para vocês como que a gente faz a evidenciação de placa, na sequência a limpeza com jato de bicarbonato, profilaxia com jato de bicarbonato e a raspagem supragengival, tá? Então eu peguei aqui esse modelinho e eu simulei aqui na parte superior com gesso pedra, como se fosse aqui o acúmulo de placa, tá? E aqui na parte inferior eu simulei aqui o acúmulo de cálculo dental, né? Popularmente conhecido como tártaro, tá? Então eu vou começar fazendo a evidenciação de placa, ok? Então eu vou usar aqui a fucsina básica em solução, tá? Ou seja, líquida. Quando a gente trabalha com a solução, né, da forma líquida, a gente tem duas formas de trabalhar com ela. Uma é a gente colocando no potinho, em torno de 15 gotas, e dando para o paciente bochechar. Ou a gente coloca no potinho DAPIN e passa em cada dente com uma bolinha de algodão ou um cotonete, tá? Aqui, como a gente está fazendo a nível de laboratório, de demonstração, né, não tem como o paciente bochechar, tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar dessa forma, dando para o paciente bochechar, que agiliza, né, em vez da gente ficar passando dente a dente. Mas aqui a gente vai passar dente a dente. Então eu vou utilizar aqui, vou colocar no próprio potinho de café que a gente utiliza para bochecho mesmo. Eu vou colocar aqui um pouco da fucsina. E vou passar dente a dente, tá? Então eu vou utilizar aqui um microbrush com algodão, tá? Vou fazer um cotonete, vamos dizer assim. Então, porque a pontinha do microbrush é muito pequenininha, né? Então eu enrolo aqui um algodãozinho na ponta e transformo meu microbrush num cotonete. Assim, dessa forma, se você não tiver aí no seu consultório, tá? E aí eu vou passando aqui dente a dente. Então eu vou embeber, né, ele na fucsina. E vou passando dente a dente. Por vestibular e palatina. Superiores e inferiores. Eu não vou passar em todos. E depois que a gente passa a fucsina, o que a gente faz? A gente pede o paciente para bochechar uma água, tá? Para tirar o excesso. Aqui eu vou lavar com minha seringa tríplice, né? Que meu paciente é um manequim, né? Então, pessoal, vejam só, eu tive aqui um efeito bem pontual do que eu queria, né? Eu tenho aqui como se fosse algumas regiões com acúmulo de placa, tá vendo? Eu consegui um efeito aqui bem localizado, né? De onde seria, por exemplo, um acúmulo de placa. Então, quando a gente faz essa evidenciação, né, antes da gente partir para a profilaxia, tá, gente? Lembrando aqui que eu fiz só no superior no vestibular, mas é para fazer em boca inteira, né? Quando o paciente bochecha, vai para a boca inteira. Quando você está usando em pastilha,
também ela dissolve na boca e vai para a boca inteira. Então a gente aproveita esse momento da evidenciação para fazer orientação de higiene bucal, né? Então você vai pegar, né, uma escova, vai fornecer para o paciente, ou pedir para trazer, ou demonstrar, né, com alguma escova, a técnica de escovação. Então é aquilo que a gente já conversou. Não existe uma técnica ideal, então a técnica é que você sabe explicar e o paciente consegue entender. Não adianta você usar nomes de autores, né, passar uma técnica difícil. Então eu particularmente, né, eu gosto de orientar meu paciente para inserir a escova em 45 graus, né, que é essa posição, e vai varrendo da ponta da gengiva para a ponta do dente, fazendo esse movimento. Tá? E o importante é a gente orientar o paciente que ele tem que ter controle de se todas as superfícies foram escovadas, né? Então, orientar sempre, começar do mesmo lado, por exemplo, no lado direito, superior e até o lado esquerdo. Depois passar para a parte interna. A parte interna, gente, é o mesmo movimento, 45 graus e varrendo, tá? E apenas na superfície oclusal é que a gente faz o movimento de vai e vem, né? O tradicional movimento de vai e vem, né? O que a gente observa? O paciente faz esse movimento em todos os dentes, né? E esse movimento de vai e vem é que não pode ser feito, tá? Ele causa retração gengival, então tem que ser sempre esse movimento da gengiva para a ponta do dente, tá? Nos anteriores, a gente pode fazer ainda esse movimento com a escova, tá? A gente faz esse movimento com a escova nos anteriores, ok? Então, técnica é essa, 45 graus, puxando da gengiva para a ponta do dente, ok? E o nosso paciente não tem aqui, mas a gente tem que lembrar de que escovar a língua, tá? De trás para frente, tá? Tirando toda a sujeira da língua. E a gente deve ainda orientar o nosso paciente a respeito do uso do fio dental, né? Vou usar esse outro modelo, né, para a gente demonstrar o fio dental. Então, o ideal do fio dental, o que é? São 40 centímetros de fio, né? Então, assim, um pedaço considerável. Né? Para que a gente usa um fio desse tamanho? Para que a gente possa enrolar esse fio em um dos dedos e uma ponta no outro. A ideia dessa técnica é o quê? É permitir que a gente não use a mesma parte do fio em todos os dentes. Então você vai inserir o fio até o sulco gengival no movimento de vai e vem, nosso dente está soltando. Quando a gente vai passar para outro dente, a gente enrola esse e desenrola esse. Então a gente desce novamente até o dente, os dois dentes. E assim a gente vai, enrola esse, desenrola, desenrola esse. Assim a gente vai passando em todos os dentes. Então, assim, é uma técnica simples, né? A gente acha que todo mundo conhece, né? Mas nem todos conhecem. A gente precisa sensibilizar o paciente, né, da necessidade da escovação, né, após cada alimentação, ou pelo menos 3 vezes por dia. E utilizar a técnica correta, certo? Então, feita a orientação do nosso paciente, né, a gente no atendimento, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a profilaxia, né, dos dentes que estão com a placa evidenciada, tá? Então aqui, ó, está representado, tá vendo essa região mais vermelha, né, mais escura? Aqui então é onde o nosso paciente está com acúmulo de placa, tá vendo?
Então ficou, né, muito bem representado aqui no nosso modelinho. Agora a gente vai partir para quê? Para a proflexia com jato de bicarbonato. Então o que eu vou fazer? Eu vou jatear toda a superfície do dente até eu remover a placa que tem acumulada. Tá? Então vamos utilizar ali, vamos passar ali para o jato de bicarbonato. Então pessoal, esse é o jato de bicarbonato, né, que a gente vai utilizar. Ele já foi previamente abastecido. Então aqui em cima, nessa tampinha, vai o bicarbonato, tá, que a gente coloca para proflexia. A gente não deixa ele aqui acumulado. E aqui o nosso reservatório de água. Também é a mesma coisa, foi abastecido para essa prática, tá? Aqui nós temos o botão que controla o aparelho, né? Ele para cima é jato de bicarbonato, para baixo funciona o ultrassom, tá? Aqui a gente tem a velocidade do aparelho, tá? Então esse aparelho, de um lado ele tem o ultrassom e do outro lado ele tem o jato de bicarbonato, tá? Então eu vou utilizar o jato de bicarbonato. Então eu venho aqui nessa regulagem e deixo para cima, tá vendo? Apontando para o jato. Se eu fosse usar o ultrassom, eu colocaria para baixo. Então vamos utilizar aqui o jato de bicarbonato para remover a placa bacteriana. Pessoal, então vou fazer a proflexia. Vou colocar aqui a máscara. Vou colocar só a máscara, porque eu não estou atendendo um paciente, tá? Mas se eu estivesse atendendo um paciente, tá? Paramentação completa, touca, máscara e óculos, né? Luva. E a mesma coisa para o paciente, tá ok? Então vamos lá. Então, é a mesma coisa, a mesma sequência para a escovação, né? A gente tem que começar de um lado e seguir ele todo. Tá vendo a placa sendo removida? Então, já limpei a superfície vestibular, né? E aí eu vou na sequência, né, limpando a oclusal,
A gente tem que limpar, gente, toda a região, não só onde a gente está vendo acúmulo de placa, mas todas as superfícies do dente, né? Depois a gente vem fazendo a palatina. E assim a gente vai até cobrir fazer todos os dentes, certo? Então, essa é a forma de se trabalhar com o jatinho de bicarbonato, tá? A gente tem outra opção de trabalhar com o contraângulo, né, a escova de Robson e a pasta profilática. Tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Então, pessoal, a outra forma que a gente tem de fazer a profilaxia é com o contraângulo, né? Então, eu tenho aqui o contraângulo, né, que é essa peça, né, que vai acoplada aqui no micromotor. Então, eu vou colocar aqui no meu contraângulo ou uma escova de Robson ou uma taça de borracha. Então, tem aqui as duas, tá? Essa é uma escova de Robson, tá? Que ela é mais utilizada. Eu tenho aqui uma taça de borracha, tá? Que ela é de borrachinha mesmo. Então, aqui no caso, eu vou fazer com a escovinha de Robson, tá, ok? Então, eu abro essa chavinha que tem aqui em cima, tá vendo assim? Nessa posição ela está fechada. Assim ela abre, destrava. Eu coloco aqui a minha... Tá vendo? Agora que ela encaixou, ela fez um cliquezinho. Coloco aqui a escova de Robson e travo, tá? Para eu trabalhar com o contraângulo e a escovinha de Robson, eu vou precisar de um pote DAP com uma pasta profilática, tá? Então aqui eu vou usar esta pasta profilática. Coloco aqui um pouco dentro do meu pote. Eu coloco aqui um pouco da minha pastinha profilática. Passo a minha escovinha nessa pasta profilática. Tá vendo? E vem inicialmente distribuindo essa pasta nos dentes. Então vem com a minha escovinha fazendo a limpeza mecânica, dente a dente. Então observem que a velocidade que eu estou pisando, eu não estou pisando o máximo, eu estou devagar e em movimentos intermitentes. Eu vou tirando e colocando, veja bem, ó. Por quê? O atrito da escova com o dente gera calor. Então, para não causar dor no meu paciente, eu vou encostando e tirando.
Que diferente do jato de carbonato, a gente não tem aqui um jato de água para refrigerar o dente. Então eu preciso ir colocando e tirando. Então acabou a pasta, eu pego mais pasta. E continuo o procedimento. Passo nos dentes, já distribuo. Ok? Mesmo sistema. Fazer em toda a superfície, tá? Então, pego mais pasta e venho espalhando na superfície. Vou fazendo isso, pessoal, até fazer a boca inteira, tá? Vou terminar aqui. Tem aqui uma região aqui que ficou muito corada. Então, pessoal, se acontecer teve uma região que não saiu, não clareou. Você pode tentar remover ainda com uma gaze, tá vendo? Tem uma região aqui que não clareou, vou tentar remover com uma gaze. Ou se de tudo não sair, gente, depois de aproximadamente meia hora, uma hora, esse corante ele descolore, ele solta, tá? Então não é também um bicho de 7 cabeças. Então, vocês estão vendo, ó, com uma leve pressão, tá vendo que eu aperto, ó, a escovinha abre um pouco. Tá vendo que aqui ó, ficou um pouquinho? Eu vou tentar remover com uma gaze. Então, pessoal, o que não sair, né, com o jatinho ou com a escova de Robson, às vezes você consegue tirar com a gaze, né? Se ficar algum resíduo, depois ele acaba se soltando, tá bom? Não se preocupe. Então vamos fazer aqui agora, vou demonstrar para vocês a raspagem supragengival. Então eu simulei aqui, né, o cálculo dental com esse gesso, tá vendo aqui? Dando para ver aqui em rosa.
muito semelhante ao que a gente vê no dia a dia. Principalmente aqui nos anteriores, inferiores, geralmente um paciente quando ele tem cálculo, aqui ele chega a juntar tudo, tá vendo? Olha só, a gente não tem mais separação dos dentes. Aqui mesma coisa, então representei aqui dentro também, de um lado e do outro. Os anteriores aqui, essa parte lingual junta muito, muito cálculo, tá? Então vamos lá. Então eu vou usar aqui o meu aparelho de ultrassom, né? De um lado é o jato de carbonato, como eu já mostrei, de outro lado é a ponta do ultrassom, tá? Essa daqui. Então eu vou colocar, né, a ponta descartável, ou descartável não, a ponta esterilizada, tá? Então, essa daqui, gente, a gente esteriliza cada paciente, tá? Então, essa daqui ele veste, né, o aparelho. E a gente pega a ponta. Então, essa aqui é a ponta que eu vou utilizar. A gente tem vários formatos. Então, ela tem uma rosca aqui desse lado. E eu vou vir aqui e vou rosquear no meu aparelho de ultrassom. Então, inicialmente eu rosquei com a mão mesmo. Na hora que ela ficar firme, eu venho com essa chavinha, tá? Isso varia de modelo para modelo, tá, gente? Então, eu venho com essa chavinha, insiro ela aqui, até ela encaixar. Ela encaixou, tá vendo? Ela tem que ir até embaixo, ó. Aqui ela ainda não está encaixada, eu vou girando, olha lá, ela desceu toda. E eu dou um leve aperto, tá? Dou um leve aperto. Tá pronto para ser utilizada a minha pontinha. Aí eu volto aqui no meu aparelho e viro, tá vendo aqui? Ela tá com a chavinha, tá virada pro jato de bicarbonato. Então eu venho e viro para o ultrassom. Tá? O aparelho, gente, varia de marca para marca, de modelo para modelo, tá? Então, assim, não tem um padrão. Você tem que ver as funções de cada um, ler o manual de instruções, né? Ou pedir alguém que já tenha conhecimento do aparelho para te orientar. Então, agora vamos aqui para a nossa raspagem com ultrassom. Então, pessoal, como que funciona a raspagem? Eu posiciono, né, o meu ultrassom e vou puxando, piso, né, aqui no pedal, vou acionar o pedal e vou fazendo esse movimento, sabe, puxando os cálculos para cima, tá? Obviamente com o aparelho acionado. Então vamos lá. Vendo? Ele vai desmanchando o cálculo. Esse é o movimento, ó, tá vendo? Olha lá, como já saiu tudo, né? E a gente vai dente a dente. Sai as placas inteiras assim, pessoal. Vendo como removeu tudo, né? E diferente do jato de carbonato, eu vou fazer essa raspagem aqui só aonde tem cálculo, tá? Eu não preciso ir passando em todos os dentes, tá? Aí na parte interna, é a mesma coisa. Então eu venho aqui, sempre com esse movimento de baixo para cima.
Obviamente, você tem que estar sugando o paciente, né? Você vê que tem acúmulo de água. Vendo, gente, como vai limpando tudo? Gente, com tranquilidade, né, observando tudo que você está fazendo, cada dente, se saiu bem, se não saiu você volta a fazer. Então eu deixei aqui ainda ó, um lado, porque a gente tem também outra opção de raspagem, tá? Assim como a gente tem na profilaxia, a gente tem a opção do jato de carbonato e com o contra-ângulo. Aqui a gente tem a opção com a ultrassom, né, ou com as curetas. Então a gente tem a opção com as curetas, né? Então você vai ver a cureta ideal para cada quadrante, tá? Eu quero te mostrar aqui só o movimento dela. Então a gente com a cureta a gente posiciona ela abaixo do cálculo e vem puxando. Tá vendo? Deu para ver? Ter uma ideia como é? Então, assim, geralmente, pessoal, quem trabalha com as curetas é mais o periodontista mesmo, tá? É um trabalho muito minucioso. Você tem que afiar as curetas, você tem a cureta certa para cada região, né? Mas nada impede do TSB trabalhar também com curetas. Então, aí você tem que ver na apostila cada cureta de cada região, tá? Para poder utilizar a cureta certa. Ok? Bom, então é isso, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, né? A técnica de higienização, a profilaxia, né? Com as duas formas que a gente tem, e a raspagem gengival. Tá? Então, treinem aí, né? Para a gente poder fazer bem feito na boca dos nossos pacientes. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.